Então, boa tarde. A gente vai fazer o vídeo aí agora do módulo 7, que é do meio ambiente e convívio social. Tá na página 127 do nosso livrinho aí. Essa matéria de meio ambiente tem a carga horária completa de 4 horas, na prova cai 2 questões. Então, geralmente, uma questão vai cair relacionada ao meio ambiente e uma vai ser do convívio social. Esse convívio é o papel nosso como cidadão. Então, isso daí é mais de interpretação de texto. Mas aí, quando a gente começa a falar do meio ambiente, o que vem a ser o meio ambiente? É tudo que está em nossa volta. Desde que a gente relacione com alguma coisa, é tudo que está em nossa volta constitui o meio ambiente. E toda vez que a gente destrói, prejudica o meio ambiente, está prejudicando quem mesmo? Nós mesmos. Infelizmente, nós temos saturado o planeta todo de poluição. Então, esse aumento da poluição, ele está atingindo, na maior parte, as zonas centrais, aonde tem maior quantidade de veículos, aonde tem maior quantidade de indústrias, tem sido poluído cada vez mais. Hoje em dia, fica mais fácil a gente ter um veículo, por conta de financiamento, de consórcios. Então, muitas famílias têm veículos em casa, as pessoas saem para trabalhar e aquele tanto de gente, tanto de veículos na via. Isso tem saturado o planeta, certo? Então, o que é uma poluição? O que vem a ser poluição? Tá aí no parágrafo, né? Terceiro parágrafo aí, falando que é qualquer alteração da característica do meio ambiente. Poluição nada mais é do que o que altera o meio ambiente constitui poluição. E essa poluição pode vir da onde? De agentes poluidores fixos e móveis. Quando a gente fala na relação da nossa matéria, que é o trânsito aí. Os fixos é o que? Fábricas, indústrias, as carvoarias, fornos, elas vão mandando grande quantidade de fumaça, e aquela fumaça tem muita substância tóxica que altera o meio ambiente. Agora, se falar móveis, são os veículos automotores de combustíveis fósseis, não é todos os veículos. Se você pegar aí, por exemplo, uma bicicleta é um veículo de propulsão humana, ela polui? Não. O carrinho de mão é um veículo de propulsão humana, também polui? Não. A carroça, a charrete, o carro de boi? Também não. Então, são veículos automotores. Aí a gente tem agentes poluidores. Quando a gente fala em agentes poluidores, tem aí também a poluição qualitativa e quantitativa. Não está no livro, mas já caiu nas provas antigas. Qualitativa é a presença de substâncias estranhas no ar. Quantitativa é a quantidade dessas substâncias estranhas no ar. Então, os veículos, eles são responsáveis pela poluição à atmosfera, ele também destrói a camada de ozônio e ele também provoca poluição sonora, que é a nossa matéria aqui do trânsito, certo? Pensando em reduzir um pouquinho aí essa poluição, foi criado no ano de 1986 pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o PROCONV. O que significa PROCONV? É o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Esse é o único programa de controle ambiental. Órgãos ambientais a gente tem vários, mas programa é só esse aí. Então, esse programa, o que ele faz? Qual é o objetivo dele? Está no final da página 127, nas bolinhas aí. O que ele incentiva? Incentivar o desenvolvimento de tecnologia nacional, promover a melhoria da qualidade dos combustíveis, certo. promover programas de inspeção, procurar conscientizar a população sobre a poluição causada pelos veículos. Muito bem. Então, o PROCONV tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional. O PROCONV faz isso. O PROCONV pensa aí na melhoria da qualidade dos combustíveis. O PROCONV ajuda a fazer programas de inspeção. Veículos têm que passar por inspeção para diminuir a quantidade de poluição e conscientizar a população. Cada um fazendo a sua parte vai diminuir um pouquinho. Tem algumas características, algumas técnicas que a gente pode também fazer para que melhore um pouquinho a poluição. Tá tudo congestionado, por exemplo, desligar o veículo nas paradas prolongadas,
manter a nossa manutenção sempre em dia, para que os veículos não poluam, né? Que os filtros, a troca dos filtros seja feita com frequência, para que eles consigam reter tudo que eles precisam reter mesmo. E aí a gente vai ter algumas atitudes que nós, os condutores, faz e melhora e ajuda na poluição. O canister foi um componente antipoluente. Esses antipoluentes, eles são criados pelas grandes montadoras com o incentivo do Proconv. Então, o Proconv, ele incentiva as grandes montadoras a produzir veículos que poluam menos. Elas, por sua vez, elas vão estudando, né, com os engenheiros dela e desenvolvendo programas aí, alguns antipoluentes para diminuir. Alguns foram criados já. A gente tem aí o primeiro citado na página 128, é o canister. O canister foi introduzido nos veículos nos anos 90. Ele é colocado na saída do tanque e ele absorve os vapores, impedindo que os vapores, que os gases, vai se esparrando pelo meio ambiente. Catalisador. Ele não é um filtro, ele é um transformador de gases. Ele transforma então gases nocivos em gases inofensivos. Retirar o catalisador dos veículos é um ato ilegal, considera um crime ambiental. E para a gente saber se o nosso catalisador está em boas condições, tem algumas opções que a gente vai observar. O que a gente vai fazer? Verificar os sintomas que acontecem no comportamento do veículo. Uma delas, o motor perde força e o escapamento passa a fazer barulho como se tivesse algo solto embaixo do chassi. Está com problema no catalisador. Outro sintoma, escape preso como se estivesse entupido. Então a gente vai observar algumas coisas nos nossos veículos que a gente vai perceber que precisa passar por manutenção. Mas retirar por conta própria o catalisador do veículo constitui crime ambiental, é um ato ilegal, certo? Sonda lambda. Essa peça, ela é conhecida como sensor de oxigênio. Ela fica situada lá no escapamento, junto ao escapamento, e ela mede a concentração de oxigênio nos gases da descarga. E o último que está na listinha é a injeção eletrônica. A injeção eletrônica foi quem substituiu o quê? Carburador. Antigamente os veículos era mais a carburação. Mas o carburador, ele transformava o combustível líquido numa mistura gasosa. Isso produzia muita sujeira e causava o que no carburador? Qual que era o defeito? Entupimento, muito bem. Então, nos anos 90, ele foi substituído pela injeção eletrônica. Ela reduz o consumo de combustível, ela reduz a emissão de poluentes. Então, a injeção eletrônica, ela veio para substituir o carburador e também agregou mais eficiência. Certo? Página 129 fala aí sobre os biocombustíveis. Esses biocombustíveis são alternativas de combustíveis menos poluentes. Mostrou aí o etanol. Então, no Brasil, o etanol ou álcool pode ser extraído de quais matérias? Cana-de-açúcar, mandioca, batata doce, beterraba, eucalipto e milho. Muito bem. Então, o etanol não é só extraído da cana. Muita gente pensa que é só cana-de-açúcar. Não é. Tem uma infindável quantidade de materiais que a gente consegue tirar o álcool do Brasil. Então, tá aí, né? Como vocês falaram, que a cana-de-açúcar, a mandioca, a batata doce, a beterraba, o eucalipto e o milho. Mas o que não tem no nosso álcool do Brasil é a vinhaça ou vinhoto. Essa matéria é altamente tóxica e corrosiva, não tem nada dela no nosso álcool do Brasil. Atualmente, essa vinhaça, ela é reciclada para poder fazer produção de adubos, certo? Os veículos produzem várias poluições, ar, né, atmosférica, sonora e também polui as vias. A primeira que a gente vai ver na página 129 é a poluição do ar. Então, esses gases que a gente solta no meio ambiente têm danificado nossa atmosfera aí e causado vários prejuízos para o nosso planeta. O primeiro que aparece aí é o dióxido de enxofre. Ele é um dos componentes da chuva ácida, que a gente vai ver daqui a pouco o que é isso.
Esse dióxido de carbono, ele é formado pela queima do óleo diesel. Então, lá na prova tem uma pergunta: qual é o combustível que mais polui? É o diesel. Hidrocarbonetos, ele também liberado no ar pela evaporação dos combustíveis, é um dos componentes, cujo principal componente é o ozônio. Então, ele, em grande quantidade, ele causa irritação nos olhos, nariz e até edema pulmonar. Então, essa poluição, ela ataca as pessoas, aí tem várias coisas que prejudicam os seres humanos por conta da quantidade de poluição. Próximo é o óxido de nitrogênio, também é um dos componentes da chuva ácida. Ele se origina na combustão, no processo de combustão, e são emitidos principalmente pelos veículos. O que ele causa nas pessoas? Irritação na pele, nariz e aparelho respiratório. Monóxido de carbono, esse é mais conhecido. Esse gás é um gás que os veículos soltam no meio ambiente. Ele é um gás incolor, sem cheiro, sem gosto, imperceptível. E se a gente inalar esse monóxido de carbono em grande quantidade, pode vir a óbito. Então, por isso, hoje em dia, não é aconselhável deixar os veículos funcionando em ambientes fechados, como galpões e garagens, por conta do monóxido de carbono. A gente não sente a presença dele. Então, ele pode, sim, fazer a gente provocar um desconforto, causar náusea, prejudica a oxigenação do cérebro, problemas cardiovasculares e pode levar a pessoa a óbito. Quando a gente fala do monóxido de carbono, uma alternativa para lugares fechados, como os túneis, né? Então, os túneis têm uma grande concentração do monóxido de carbono. Eles estão colocando ventiladores, exaustores para puxar esse tipo de gás para diminuir o malefício desse gás aí em lugares fechados. Dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ele também é produzido pela combustão de produto orgânico. E esse gás, ele não é tóxico, mas em excesso ele provoca o efeito estufa. Então, tudo isso daí é poluição oriunda dos veículos. Página 130 fala sobre os aldeídos. Os aldeídos, eles são eliminados pelos veículos movidos a álcool. O álcool, ele é menos poluente do que o diesel e do que a gasolina, porque o diesel e a gasolina são combustíveis fósseis derivados do petróleo. O álcool são de matérias orgânicas, ele polui menos, mas não é por isso que ele não deixa de poluir. Então, o que ele elimina no meio ambiente? Ele elimina os aldeídos. Na prova ainda não caiu sobre os aldeídos, mas está aparecendo bastante no simulado. E a nossa prova é baseada em simulados, então pode aparecer uma questãozinha dessa para vocês na prova. Os aldeídos também causam problemas respiratórios, tosse, bronquite, asma e outras doenças aí nas pessoas. CFC, clorofluorcarbono. Esse é um gás utilizado no ar-condicionado de veículos e de alguns aerosóis. Por conta dele prejudicar muito a camada de ozônio, foi feita uma modificação. Então, hoje em dia, os veículos atuais, eles utilizam o ar-condicionado HFC, não CFC, que era antigamente, porque poluía mais. Material particulado. O que vem a ser o material particulado? A fumaça preta. A fumaça preta, qual é o combustível que elimina a fumaça preta? É o óleo diesel, por isso que ele é o combustível que mais polui. Na provinha do Detran, pergunta sempre qual é o que mais polui e o que menos polui. Combustíveis, a gente tem 4 tipos. A gente tem o combustível, que é o óleo diesel, gasolina. Esses 2 primeiros são derivados do petróleo. Depois a gente tem o etanol, de partes orgânicas, e o que menos polui é o gás natural veicular. Na nossa região aqui de Machado, que é sul de Minas, aqui a gente não tem fornecedor de gás natural veicular. Então, a gente, se tiver, e for possível, tendo um veículo flex, ao invés de a gente colocar a gasolina, a gente deve optar pelo
etanol, o álcool, porque polui bem menos. A chuva ácida, ela é resultante da queima do carvão, do óleo diesel. E ela junta aí o óxido de nitrogênio, ela junta também além do óxido de nitrogênio, é o dióxido de nitrogênio. São os dois, dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, que são liberados em grandes quantidades pelo veículo. Isso daí entra em contato com oxigênio e vapor de água. Eles vão cair sob chuva, né? Em forma de chuva. Essa chuva ácida, o que ela causa de prejuízo aí? Se ela ficar em contato com as estruturas metálicas das casas, das fábricas, das indústrias, dos veículos, o que ela causa? Corrosão. Ela corrói. Então, ela não só prejudica as estruturas metálicas. O que mais que ela prejudica? Ela causa infertilidade no solo e destruição de lavouras. E nada mais é que uma grande quantidade de poluente cai junto com a chuva. Quais componentes são esses? É o dióxido de enxofre, que é a queima lá do óleo diesel, mais o óxido de nitrogênio, junto com o oxigênio e vapor de água, forma a chuva ácida. E o principal dela, que ela causa, é a corrosão. O efeito estufa está aparecendo aí na página 131, e é o excesso de gás carbônico que vem aí da queima das indústrias, dos combustíveis. Eles estão produzindo o chamado efeito estufa. O efeito estufa, o que ele mais prejudica? O que ele causa? Ele causa um superaquecimento, a temperatura da Terra toda está se elevando e está destruindo, derretendo as geleiras. Com isso, tem aumentado os níveis da água dos mares, muitas ilhas já desapareceram, algumas ilhas ou os países que têm aí limite, né, com o mar, vai desaparecer se essa poluição, se tudo que a gente está fazendo não parar. Por quê? Umas pesquisas falam que mais ou menos daqui a uns 30 anos, muitos países já não vão existir, esses que fazem fronteira com a costa, por conta do nível da água do mar, que está se elevando cada vez mais. Às vezes a gente acha que não é nada, aumenta 1 centímetro por ano, coisa pouca, mas imagina 1 centímetro no oceano todo, aquela quantidade de água é estrondosa, é muita água. E aí vai causar prejuízo para vários lugares. Camada de ozônio. Essa camada, ela é uma espécie de capa protetora, né? Então ela protege a nossa Terra contra os raios ultravioletas, impedindo que eles passem, né, direto para a Terra. E essa camada de ozônio, na prova, o que tem perguntado sobre ela? A nossa atmosfera, então, é cheia de camadas. Então, essa camada, qual delas que está sendo destruída? É a nossa camada de ozônio, mas essas são as camadas inferiores da atmosfera. Eles falam, né, assim, muitas vezes a gente ouve falar nas entrevistas, nas televisões aí, fala do buraco que está causando, que o efeito estufa está causando buraco na camada de ozônio. Não é um buraco, mas a camada está ficando cada vez mais fina, então os raios ultravioleta estão passando com maior intensidade. Por isso, grande quantidade de calor. Esses raios ultravioletas prejudicam a população porque ela causa o quê? Até o câncer de pele vem por ela, porque a gente não está preparado, portanto, né, por esses raios direto. Até aqui apareceu toda a poluição que a gente vê, que é a poluição atmosférica. A partir de agora, outra poluição que os veículos causam, que é a poluição sonora. Essa poluição sonora, ela vem através do barulho do funcionamento do motor do veículo, escapamento inoperante, sons de veículo e também buzinas. É tudo causado pela poluição sonora, é os veículos que produzem. O barulho excessivo, ele atrapalha o sono, então ele causa assim insônia, dificuldade para dormir, causa irritabilidade, estresse, tudo por conta da quantidade de barulho. O índice do som é estabelecido em decibéis. O aparelho que mede o som é o decibelímetro.
O decibelímetro, ele foi inventado por Alexandre Graham Bell, que é o mesmo inventor do telefone. Então, a gente usa o decibelímetro para medir o som. Para nós, pelas normas técnicas, o que é recomendável é de 35 a 45 decibéis. É recomendável, que não vai atrapalhar o nosso descanso nem o nosso sono. Depois, acima de 55 decibéis já causa para nós estresse auditivo. Acima de 120 decibéis, surdez irreversível. Isso não quer dizer que eu vou ficar exposta a um barulho hoje, que eu vou ficar surda hoje. A perca auditiva é cumulativa, então a gente perde um pouquinho por dia. A gente perde uma quantidade que a gente na hora a gente não consegue perceber. Então, quem trabalha em lugar que tem muito barulho, como fábricas, oficinas mecânicas, onde tem muito barulho, tem que se proteger. Então, hoje em dia, tem os técnicos de segurança que ficam pensando aí nos funcionários, eles ficam vistoriando se eles estão fazendo uso daquele protetor auricular ou da concha, que é o abafador, para que não diminua a quantidade. Aí as fábricas, as grandes fábricas, aí ela coloca os funcionários para fazerem, né, aquele exame auditivo, para ver se não está perdendo. Então, às vezes a gente começa com aquele protetor auricular, começou a perder a audição, vem com aquela concha que abafa mais, para proteger. Antigamente não tinha isso, não tinha nem essa profissão existia, que são os técnicos de segurança. Hoje em dia está muito preocupado aí. Mas antes não, então as pessoas iam perdendo a audição, na hora que chegava na idade, né, adulta, já ficava idoso, já nem escutava mais, porque a gente não percebe. Vai chegar uma hora que começa a falar gritado, porque não está escutando. Geralmente quem não escuta direito grita, né, fala muito alto, porque acha que a pessoa não está ouvindo, e é ela que não está, certo? Nos veículos, o que é permitido por lei? São 80 decibéis, medido a 7 metros de distância. Página 132 fala da poluição das vias. Então, a poluição, os veículos também produzem poluição das vias. Diariamente vai sendo jogado objetos, papéis, garrafas, latas. O pessoal sai na via. Se você estiver numa estrada, numa rodovia BCV, a pessoa abre o vidro e taca. Não tá nem aí se vai atingir o veículo de trás, se está prejudicando alguma coisa. Mantém uma sacolinha lá no veículo, tudo que você usar, coloca, colabora. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas uma latinha, o que é uma latinha? Mas é mais uma latinha. Então, se todo mundo fizer a sua parte, vai melhorar. Mas se não conscientizar a população, o planeta não vai aguentar. E a gente vive onde? Aqui. Então, se hoje em dia tá bom para nós, a gente tem que pensar nas próximas gerações, os filhos, os netos, os bisnetos que vão estar aqui. Então, a gente não pode pensar só no dia de hoje, a gente tem que começar hoje. Na verdade, era para ter começado ontem, né, sobre a poluição. Na provinha do Detran, aí no livro de vocês, mostra vários tipos de materiais e o tempo de decomposição para eles. Né? Então, lá na prova do Detran, o que costuma perguntar dessa matéria? Qual material mais demora para se decompor e qual material demora menos para se decompor? O que demora mais? É o vidro, é por tempo indeterminado. Demora menos é o papel, de 3 a 6 meses para se decompor. Para poder preservar e ajudar o meio ambiente, não jogue objetos, lixos nas vias. Às vezes você vai jogando papel de bala, latinhas nas ruas. Além disso, o que causa? Começa a cair, porque o pessoal vai varrer na rua, não junta não. Joga tudo dentro dos bueiros, da boca de lobo, aí chove, inunda tudo, entope tudo. Então prejudica de várias formas e as pessoas não tomam consciência do que estão fazendo. Então todo mundo tem que colaborar um pouquinho, né? Para poder manter o nosso planeta em melhores condições. Existem algumas infrações relacionadas aí com o meio ambiente e relacionado com os veículos.
Então, se a gente jogar objetos na via ou derramando combustível na via, é infração de trânsito, é infração de natureza média. Usar os veículos para arremessar água nos pedestres ou detritos no pedestre é infração de natureza média. Tirar o silenciador do veículo ou escapamento inoperante são infrações de natureza grave, não pode. Buzinas é tudo infração de natureza leve. Buzinar de forma sucessiva, bi, 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 é infração de natureza leve. Enfiar a mão na buzina prolongada, bi, é leve. Horário proibido ou local proibido. Uma perguntinha que pode cair na prova. Qual é o horário proibido de acionar buzina ou sinal sonoro? 22 horas até às 6 da manhã. Acostume falar 22 horas porque lá na prova vai aparecer a opção 10 e 6 e não é. Não é 10 da noite, são 22 horas às 6 da manhã. Acostume falar isso. E na página 133 fala sobre o transporte de produtos perigosos. Para transportar carga perigosa ou especial, no mínimo o condutor tem que ter quantos anos? 21. Ele tem que ser habilitado em quais categorias? B, C, D ou E. Só não pode para a categoria A. E tem que ter o curso do MOP, que é Movimentação e Operação dos Produtos Perigosos ou Movimentação e Operação dos Produtos Especiais. Se na prova perguntar quantas classes existem de produtos perigosos, quantas são? Sim. São 9. São 9 classes de produtos perigosos especiais e eles são identificados pelo rótulo e o painel conforme a ONU. O que significa ONU? Organização das Nações Unidas. Esses painéis que aparecem aí de segurança, tem aí até na gravurinha aqui do livro, vou mostrar para os outros. Esse painel aqui, que a gente vê no cantinho, ele está começando com a letra X. Essa letra X indica que esse material perigoso reage com água. Essa resposta só está em uma pergunta do simulado todo. É uma pergunta mais rara de aparecer na prova, mas pode cair? Pode. Então, quando aparecer um painel com a letra X, esse produto reage com água. Por isso que toda vez que tiver derramamento ou acidente envolvendo carga perigosa, a gente não pode se aproximar e a gente não pode jogar nada, porque você não sabe o que esse produto reage. Então, são 9 classes. Nós temos aí produtos explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substância oxidante, infectantes, radioativas, corrosivas e perigosas diversas. A gente conhece cada carga dessa? Não. Então, mesmo com vítima, caiu alguma carga dessa, derramou na via, o certo é a gente isolar toda a área. Liga para as autoridades competentes e aciona o dono do veículo. Geralmente esses veículos vai ter um 0800 no fim. E a gente vai acionar esse pessoal porque eles vão saber como proceder com essa carga. Uma carga perigosa, ela vai poder disseminar no ambiente e prejudicar a população, mas ela pode derramar no solo e poluir os nossos rios, nossos lençóis freáticos. A gente não sabe manusear isso, então a gente não mexe, certo? Na página 134 vai mostrar para vocês aí todos os órgãos responsáveis pelo controle ambiental. Quais são eles? A gente tem o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Qual que é o próximo? CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, foi o que criou o PROCONV. SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o Ministério do Meio Ambiente são órgãos ambientais. O único programa de controle ambiental é o PROCONV, ou PROCOV, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Esses são órgãos ambientais.
Aí tem uma perguntinha lá na prova que fala assim: são órgãos ambientais exceto. Vocês já conheceram quais são. Então aparece lá na letra A, o FEAM. Na letra B, CONAMA. Na letra C, IBAMA. Na letra D, FUNAI. FUNAI é órgão ambiental? Tá aí na listinha? Não. FUNAI é Fundação do Índio, protege os índios. Não tem nada a ver com programa ambiental ou órgão ambiental. Tem uma perguntinha dessa e tem essa perguntinha também nos simulados de vocês. Na página 135, mostra aí sobre o convívio social. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres. Então, nós temos direito e somos sujeitos a deveres. Todos os usuários da via têm direito de ter um trânsito seguro e é um dever dos órgãos de trânsito manter isso para nós. Mas o que é cidadania? É a condição do indivíduo como um membro de Estado, portador de direitos, sujeito a deveres. Então, todos nós aqui, a gente tem uma consciência que a gente tem dever e tem direito. Não adianta a gente só requerer o nosso direito, a gente também tem deveres. E essa matéria do trânsito é uma matéria que a gente aprende aqui na autoescola de forma tardia. Teria que ter sido explicado isso ou introduzido na nossa vida desde quando a gente era criança. Então, a gente pegaria ali do 1º ao 9º ano, que aí está construindo o caráter do cidadão, e introduzir a matéria do trânsito. Mas, infelizmente, não temos isso nas escolas, então o pessoal vai vir estudar só aqui na autoescola. E é pouco, porque o que a pessoa é, nessa idade aqui, ela não vai mudar mais. Então, o cidadão consciente, ele sempre pensa no próximo. Quando eu penso no próximo, eu vou exigir todos os meus direitos? Às vezes a pessoa está correndo ou ela está forçando uma ultrapassagem porque ela tem uma pessoa passando mal no carro dela. Aí eu quero passar porque é minha vez de passar. Isso é certo como cidadão? Não. Então a gente não deve pensar só na gente, falando no convívio social. Respeitar o próximo, pensar no próximo. E toda vez que a gente está no trânsito, a gente deve sempre manter um ambiente de paz. Nos tempos que a gente está hoje, é preferível você ter paz do que razão. Muitas vezes você está na tua mão certa, você está na tua preferência e você vai requerer isso e acaba acontecendo uma briga de trânsito. Se você for ver aí nos noticiários, briga de trânsito tem ceifado muita vida, tem tirado vida de pais de famílias por conta de bobeira, por conta da pessoa querer o seu direito. Então a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. Muitas vezes as pessoas são folgadas mesmo, mas tem hora que não, tem hora que a pessoa está passando por uma necessidade maior. Então, se a pessoa está forçando, mesmo que ela estiver estressada, embriagada, sabe Deus o que ela tá? Deixa ela passar. Porque às vezes você vai requerer o teu